Olá, meu nome é Lucas Barnes, eu sou médico psiquiatra, tenho uma especialização em psicogeriatria e hoje fui convidado para comentar um pouco sobre o conceito de demência e especialmente depois dentro da doença de Alzheimer, esse mesmo conceito. Bem, demência é algo que nós vamos ter que nos acostumar. Atualmente deve existir no mundo em torno de 50 milhões ou um pouco mais do que isso de pessoas que têm esse diagnóstico. No Brasil, pouco mais de 1 milhão de pessoas. E a expectativa é que nos próximos 30 anos essa população quase dobre praticamente. Especialmente aqui no nosso país, em função do envelhecimento populacional e também da longevidade maior que estamos vendo, pessoas vivendo mais, nós vamos com certeza nos deparar ainda mais com esse diagnóstico. Mas afinal de contas, o que é demência? Demência não é o que as pessoas imaginam como loucura ou alguma perda de consciência, digamos assim. Demência nada mais é do que uma perda da capacidade de autocuidado, de conseguir decidir por si mesmo, de manter as mesmas funções que se teve ao longo da vida como um todo, secundários, ou seja, causados por algum problema neurológico que afeta a cognição. A cognição nada mais é do que as funções que fazem com que a gente seja capaz de pensar, se organizar, lembrar das coisas, prestar atenção, ser capaz de planejar, executar coisas que a gente faz no nosso dia a dia o tempo todo, desde coisas bem simples como fazer uma comida, atender um telefone ou coisas mais complexas no trabalho, por exemplo. Uma pessoa que tem demência, ela vai perdendo capacidade cognitiva, seja de memória, de atenção, de planejamento, e acaba não conseguindo mais executar essas tarefas como fazia anteriormente. Então, essa queda de funcionalidade, essa perda de funcionalidade, causada por uma perda cognitiva, é o que a gente chama de um quadro demencial. Portanto, demência é uma doença, é um estado patológico, não é algo que acontece no indivíduo sadio. Lógico que conforme nós vamos envelhecendo, algumas coisas começam a mudar. Nosso raciocínio pode ficar um pouco mais lento, eventualmente a gente esquece uma coisa ou outra, uma palavra que parece que está na ponta da língua e não vem, o nome de alguém, perder as chaves ou a carteira. No entanto, essas coisas não podem ou não devem nos atrapalhar a ponto de a gente não conseguir continuar fazendo nossas atividades do dia a dia, vivendo sozinhos, por exemplo, trabalhando ou até mesmo se relacionando com outras pessoas. Portanto, a gente está falando de perdas que são muito significativas e muito notáveis em determinado momento pelas pessoas que convivem com a gente, muitas vezes, infelizmente, não notadas pela própria pessoa que tem essas perdas. Essa é uma outra característica importante dos quadros demenciais, a perda da capacidade de se perceber adoecido. Então é muito frequente que um familiar, ou um amigo, ou um colega de trabalho note essas alterações, enquanto a pessoa pode não se queixar. No entanto, algumas pessoas percebem que tem essas alterações e isso também pode deixá-las muito incomodadas e muito chateadas. Nessas circunstâncias, o que deve ser feito é procurar um especialista da área, então pode ser um geriatra, pode ser um neurologista ou até mesmo um psiquiatra, que são pessoas que podem, primeiro de tudo, fazer uma boa avaliação com relação ao que está acontecendo com a pessoa e uma investigação ampla. Porque muitos casos, ou melhor, alguns casos de demência podem ter causas reversíveis, por exemplo. Muitas vezes uma pessoa está deprimida ou tem uma alteração de exames laboratoriais como exames tireoidianos ou hipovitaminoses, que são coisas que nós conseguimos tratar e podem acabar melhorando e depois melhorando também a questão cognitiva e funcional. E algumas vezes outras investigações ajudam a entender melhor o que está acontecendo, como quando a gente faz exames de testagem neuropsicológica ou exames de neuroimagem, para clarificar mais o que se passa. Então, procurar um especialista da área o quanto antes é muito importante para que esse diagnóstico diferencial seja feito e algumas medidas já sejam implementadas logo de saída. Bem, dito isso, vem a pergunta, mas afinal de contas, o que é doença de Alzheimer e qual que é a diferença para a demência então? Demência é um grande termo guarda-chuva e tem várias causas. E a principal causa de demências no mundo inteiro é a doença de Alzheimer. Portanto, a doença de Alzheimer é uma causa de um quadro demencial. Talvez metade dos casos de demência no mundo respondam pela doença de Alzheimer, sejam respondidos pela doença de Alzheimer.
Existem outras causas, como causas vasculares, que podem ser, por exemplo, um AVC, ou microvasculares, como em alguns casos que vão se acumulando ao longo do tempo, pequenas lesões, por exemplo. E doenças mais raras, como a demência frontotemporal, ou mesmo as demências do espectro parkinsoniano, como a paralisia supraorbitária progressiva ou a degeneração córtico-basal, ou até mesmo a doença por corpus de Levy. Existe também um processo demencial dentro da doença de Parkinson em alguns casos. Conforme a doença vai avançando, é possível que isso ocorra também. A doença de Alzheimer, essencialmente, ela acomete pessoas depois dos 65 anos de idade, como a maioria dos quadros de demência. Apenas 5% dos casos de Alzheimer acontecem antes dos 65 anos de idade. Portanto, é importante ter a noção de que o principal fator de risco para demências de forma geral, e especialmente para a doença de Alzheimer, é a idade. Quanto mais velhos nós vamos ficando, mais chance nós temos de desenvolver essa demência. Para se ter uma ideia, a prevalência de demência logo entre os 65 e 69 anos gira em torno de 2%. Esse número chega até mais de 11% depois dos 85 anos de idade. Portanto, conforme nós vamos envelhecendo, vai tendo mais chance de termos esses quadros, porque a idade é o principal fator de risco. A doença de Alzheimer ela costuma se apresentar de forma insidiosa, ou seja, aos poucos, e a progressão dela é lenta, ao longo de meses, na verdade de anos até. E o principal sintoma que é notado no começo é a dificuldade de memória. Às vezes não se recordar do remédio que tomou de manhã, ou da refeição que fez, de algum compromisso, ou de uma conta que pagou ou deixou de pagar, algum evento no final de semana, onde deixou algum objeto em casa. São coisas pequenas no início, mas que elas vão ficando cada vez mais frequentes e vão se acumulando ao longo do tempo, a ponto de deixar a pessoa com dificuldade de se organizar sozinha e de funcionar sozinha. Depois, outros domínios podem ser acometidos, podem ter alterações de linguagem, não lembrando palavras ou nomes, dificuldades de funções executivas para se organizar, portanto, para ir ao mercado, cozinhar uma refeição, usar o telefone, coisas do gênero. É possível que a pessoa comece a ter dificuldade de se localizar em alguns lugares e chama mais atenção quando não consegue se localizar em lugares que ela normalmente conheceria ou se perde em trajetos que normalmente ela não se perderia. Parece que ela não reconhece o lugar e acaba ficando desorientada no local onde ela se encontra. Com o passar da doença, vai também acontecendo uma dificuldade de reconhecimento de familiares, tanto dos rostos quanto das vozes, às vezes, e isso torna geralmente a situação dentro de casa um pouco mais difícil, porque exige um manejo muito importante da família em saber como lidar com esses momentos. A média de sobrevida dessa demência sem tratamento é em torno de 9 a 10 anos. E é importante comentar sobre isso porque muitos fatores podem contribuir para que, apesar de ter um curso que conforme vai avançando o tempo vai piorando os sintomas, ou seja, é uma doença neurodegenerativa, ou seja, ela não tem como estacionar, ela sempre avança, existem algumas coisas que podem contribuir para reduzir esse avanço atualmente. Tem algumas medicações que ajudam e algumas outras orientações que não envolvem medicação. Por exemplo, dentro das medicações, nós temos alguns remédios que ajudam a tentar diminuir a velocidade de progressão da doença. Portanto, a pessoa pode passar mais tempo num estágio leve, por exemplo, ou mais tempo no estágio moderado, às vezes não atingindo estágios mais avançados da doença. Isso pode garantir mais qualidade de vida para a pessoa e também para a família, porque ela ainda pode conviver um pouco mais, com mais qualidade no dia a dia. Esses mesmos remédios podem ajudar, por exemplo, no controle de alguns sintomas que frequentemente acompanham as demências, que são chamados sintomas neuropsiquiátricos. Que eles podem ser desde sintomas de depressão ou de ansiedade, mas também de perambulação noturna, agitação psicomotora e quadros até de delírios ou alucinações, né? Esses remédios no Brasil nós temos 4, são 3 remédios de uma mesma classe, que se chamam donepezila, galantamina e rivastigmina, e um remédio de uma outra classe, oficialmente aprovado para fases moderadas e avançadas da doença, que é chamado de memantina.
Além disso, é comum utilizarmos às vezes outras medicações para ajudar no controle dos sintomas neuropsiquiátricos, como por exemplo os antidepressivos, né? Recentemente, ainda não aprovado no Brasil, mas aprovado nos Estados Unidos, existe uma nova droga que se chama aducanumab, que é a primeira droga modificadora de doença aprovada no mundo. É uma droga com dados promissores, é um remédio que tem dados promissores, ainda exige alguma atenção de como será a aplicabilidade dela no dia a dia e a resposta também, agora que vai ser usada em escalas maiores. Então, temos cada vez mais algumas medicações que podem contribuir no controle mais adequado da doença. No entanto, esse é um cenário ainda muito incipiente, ainda incerto em muitos aspectos, então é muito importante a gente lembrar talvez de algumas questões modificáveis e que contribuem para a prevenção desses quadros. De maneira geral, algumas coisas são muito importantes serem implementadas cedo na vida, e por cedo ali, especialmente na época de meia-idade, como controle bem rigoroso da pressão, de diabetes, do colesterol, evitar tabagismo, uso de álcool em excesso, bem como a prática de atividades físicas, o que é muito importante, evitar o sedentarismo especialmente, e se manter sempre cognitivamente ativo. Uma das coisas que talvez mais proteja em relação aos quadros demenciais é um conceito de reserva cognitiva, que é algo que nós adquirimos ao longo da vida. Quanto mais nós estudamos, aprendemos, adquirimos novos e diferentes conhecimentos, mais redes entre neurônios, mais sinapses entre neurônios nós temos. Portanto, se a doença começa a acontecer e vai destruindo nossos neurônios, pelo fato de termos muitas mais conexões, talvez isso ajude a preservar o cérebro e a gente consiga não ter tantos sintomas ou até mesmo não desenvolver a doença pelo fato de ter uma reserva muito grande. Então, é importante a gente ter uma clareza do quanto aspectos não farmacológicos e preventivos são necessários e importantes de serem colocados quanto antes na vida, mas também de serem iniciados mesmo quando já tem alguma alteração cognitiva, pois isso pode contribuir para o controle do avanço da doença e de alguns sintomas associados também. Uma última coisa, acho que vale a pena de ser comentada, é que como é uma doença que acaba acometendo as pessoas mais no final da vida, envolve muitos familiares normalmente e há uma dificuldade muito grande tanto do entendimento da doença quanto do manejo dessas pessoas em casa. Portanto, o cuidador dessas pessoas, as pessoas que convivem com essas pessoas também merecem atenção. É necessário que elas conheçam a doença, entendam como a doença avança e como ela pode afetar a pessoa no dia a dia, para que elas tenham mais conhecimento de como lidar com situações que podem acontecer. Além disso, o cuidador também merece de espaço para descanso, necessita de espaço para descanso e de tratamento muitas vezes, porque o estresse relacionado ao cuidado é muito frequente, especialmente naqueles pacientes que têm mais sintomas neuropsiquiátricos, são mais agitados, não dormem, dão mais trabalho, digamos assim, do ponto de vista comportamental. Então, de forma geral, as mensagens principais eu acho que incluem o entendimento de que, com o passar dos próximos anos, nós vamos enfrentar mais desse tipo de diagnóstico no nosso dia a dia. Então, é necessário que a gente cuide mais da saúde de forma preventiva para evitar que eles possam aparecer mais para frente. E também, caso apareça algum sintoma ou algo que a família desconfie, procurar ajuda logo no começo, pois o diagnóstico precoce e a exclusão de diagnósticos reversíveis é muito importante para que não haja uma progressão mais rápida e mais deteriorante para esses pacientes.